Oi pessoal, vamos então resolver nosso terceiro exercício sobre esforços, ações permanentes e variáveis em estruturas metálicas. Para esse exemplo a gente vai trabalhar com uma treliça, como está aqui na nossa figura, tá? Que ela possui uma carga pontual P, as seguintes dimensões entre apoios de 1,6 e do apoio até a carga de 1,2. E ele pede para nós calcularmos o máximo valor de P, tá? Então, para isso, ele nos dá os seguintes dados, que a sobrecarga de cobertura é igual a 6 kN, a ação do vento em sobrepressão é de 2 kN, que seria nosso V1, a ação do vento em sucção é de menos 3 kN, nosso V2, a carga variável de equipamento é igual a 8 kN, o peso próprio da alvenaria é de 1 kN e o peso dos elementos de aço de 0,7 kN. Então, a gente vai primeiro, pessoal, determinar os esforços, tá? Os nossos N's. Então, vamos ter que realizar, como vocês percebem aqui, 4 equações para a determinação de esforço. Uma primeira para a sobrecarga da cobertura, outra para a carga de equipamento, uma com relação à ação de vento em sobreposição e a quarta será a ação do vento em sucção. E por fim a gente vai conseguir determinar então a solicitação de cálculo, tá? Então, vamos lá. Para a primeira equação, nós vamos considerar a carga, peso próprio da alvenaria e o peso próprio da nossa estrutura. Então, a gente já sabe que o coeficiente do peso próprio da estrutura é 1,25, né? Vezes 0,7, tá? Mais, deixa eu padronizar de novo. Qual é o próximo passo? É a gente para a alvenaria. Para a alvenaria, pessoal, peso próprio de estrutura moldadas em local, elemento construtivo, empuxo permanente, 1,35. Então, vamos lá. 1,35 vezes 1. Mais. Próxima ação que a gente vai considerar é a carga de cobertura, sobrecarga de cobertura. Então, para a sobrecarga de cobertura, a gente vai utilizar a parte de peso próprio de elementos construtivos, 1,5. 1,5 vezes 6. Mais. Próxima ação que a gente considera para esse cálculo é a ação do nosso vento de sobrepressão, tá? E depois a carga variável de equipamento, certo? Para esses dois aqui, que são variáveis, a gente vai utilizar o psi, certo? Então, primeiro, montando a sobrepressão. Então, abre parênteses. Para a sobrepressão, o vento é 1,4 e depois o psi para o vento é 0,6, tá? 1,4 vezes 0,6 vezes 2, mais carga variável do equipamento de 8. Então, vamos lá. Carga variável de equipamento, ela vai entrar dentro do peso próprio, né? Aqui, 1,5 vezes, como é um local com predominância de pessoas, deixa eu ver, não, pressão, a gente está considerando carga, móveis e efeitos dinâmicos, pilares e subestrutura, rolamento de pontes, não, a gente vai considerar esse aqui, locais em que a predominância de peso de equipamentos que permanecem fixos por longo período de tempo, tá? 0,7. 0,7 vezes 8. Isso nos dá 1,25 vezes 0,7 mais 1,35 vezes 1 mais 1,5 vezes 6 mais
1,4 vezes 0,6 vezes 2, mais 1,5 vezes 0,7 vezes 8 é igual a 21,31. 21,31 quilonewtons. Ok? Carga do equipamento. Para a carga do equipamento, nós vamos considerar a primeira parcela aqui, de 1,25, que é correspondente à carga do peso dos elementos de aço, né? Vezes 0,7, mais, segunda parcela da nossa equação, vai ser condizente a peso da alvenaria. 1,35 vezes 1, mais. Terceira parcela da nossa equação será a ação do vento de sobrepressão, tá? Mesma equaçãozinha aqui, ó, de 1,4 vezes 0,6 vezes 2, mais. Agora, pessoal, a gente vai considerar o nosso 6, a cobertura, com o psi, tá? Então, nós vamos ter 1,5 vezes nosso psi, para esse caso, será de 0,8. Por quê? Ó, sobrecargas em coberturas, 0,8. Sobrecarga de cobertura, 0,8. Vezes a nossa carga de 6. Então, isso será igual a 1,25 vezes 0,7 mais 1,35 vezes 1, eu não vou colocar nesse caso, porque a gente já sabe que o valor é, né? 1,4 vezes 0,6 vezes 2, mais 1,5 vezes 0,8 vezes 6 é igual a 11,11 quilonewtons. Ok? Então, tá ali. 11,11. Não esqueci de nada? Eu acho que eu esqueci de uma carga. Esqueci de colocar essa carga aqui, pessoal. A de 1,5. Então, esse valor vai modificar. 1,5 vezes 8. Então, aqui no final, mais 1,5 vezes 8. 23,11. Agora sim. Tá? Então, corrigindo aqui, 23, porque estava muito baixa. Ela tinha que dar quase igual a essa, né? Como foi aqui. Deu para ler que é 23? Deixa eu melhorar o 3. Ficou meio sinistrinho o 3, mas dá para ver, né? Ação do vento em sobrepressão. Para a ação do vento sobre pressão, a gente vai considerar a parcela de carga peso próprio da alvenaria e da estrutura metálica, tá? Como a gente já vem considerando para os outros. Então, 1,25 vezes 0,7 mais 1,35 vezes 1, mais. Agora, a gente vai considerar ação de sobrepressão, tá? 1,4 vezes 2, mais a outra parcela nossa é a parte de essa igualzinha aqui, que é do 888 equipamento, tá? Então, mais 1,5 vezes 0,7 vezes 8, e mais essa parcela aqui, de 1,5, 0,8 e 6, que é correspondente à cobertura, tá? 1,5, 0,8 vezes 6. 1,25 vezes 0,7 mais 1,35 mais 1,4 vezes 2 mais 1,5 vezes 0,7 vezes 8 mais 1,5 vezes 0,8 vezes 6.
20,63. Quilonewtons, tá? E por fim, a gente vai calcular a sucção. Então, para a sucção, nós vamos considerar a parte de carga do aço, tá? Só que a gente vai novamente minorar a ação dela para coeficiente 1. 1 vezes 0,7 mais... Desculpa, pessoal. O peso próprio da alvenaria, também com o fator de ponderação minorado para 1. 1 vezes 1 mais a carga de sucção. Então, a carga de sucção nossa é menos 3. E ela vai trocar o sinal aqui, que eu coloquei de mais e não é mais, é menos. Aqui é menos 1,4, porque é a mesma para a ação de vento, né? 1,4 vezes o 3. Portanto, a nossa carga de solicitação com relação ao esforço do vento de sucção, nós teremos igual a 0,7 mais 1 mais menos, quer dizer, menos 1,4 vezes 3 é igual a menos 2,5 quilonewtons, tá? Então, nosso maior esforço registrado aqui, com relação à tração, positivo, 23,11. Então, NSD de 23,11 quilonewtons e NSD de compressão de menos 2,5 quilonewtons. Ok? Bom, mas não acabou por aí. A gente precisa resolver essa parte geométrica da nossa treliça. Então, vamos lá. A parte geométrica, para a gente determinar a parte de esforços que está sendo solicitada em cada nó, que ali a gente calculou a carga. Agora a gente vem definir o esforço, né? Que nada mais é do que a gente fazer o equilíbrio de forças desse elemento. Então, primeira coisa, nós temos aqui primeiro nó, segundo nó e terceiro nó. Nós temos a carga P aplicada e as distâncias entre os nossos apoios e entre o vão livre. Eu vou usar vão livre, mas porque fugiu o nome técnico disso. Então, para nós encontrarmos a distância x, é só aplicar Pitágoras, né? Então, ou a parte de hipotenusa, mais simples, que é igual à equação de x ao quadrado igual a 1,6 ao quadrado mais 1,2 ao quadrado. Isso, resolvendo, vai nos dar 2 metros. Então, aqui nós temos 2 metros, tá? Da distância da hipotenusa. Cateto oposto ou adjacente. Com isso, a gente pode calcular o seno de alfa e o cosseno de alfa, para nós conseguirmos fazer a nossa decomposição de forças, tá? Então, o seno de alfa é igual a 1,6 dividido por 2, que é igual a 0,8. E o cosseno de alfa é 1,2 dividido por 2, igual a 0,6. Encontramos. Nossa carga P aqui, pessoal, é justamente a maior carga que a gente encontrou anteriormente. A maior carga que nós encontramos, que a gente deixou aqui assinalada, foi 23,11. Então, nosso P de 23,11 quilonewtons. 23,11 quilonewtons, certo? Esse Pzinho, 23,11. Então, vamos analisar o nó 3. Para o nó 3, nós temos uma força entre o nó 2 e 3 e uma força decomposta para 1 e 3, para as barras, né? Entre os nó 1 e 3. E a carga aplicada de 23,11. Então, fazendo
equilíbrio para a força vertical, nós vamos ter que F23 vezes o seno de alfa menos 23,11 será igual a seno de alfa, a gente calculou anteriormente, tá aqui 0,8 e aqui negativo passa para cá positivo 23,11, tá? Então 23,11 dividido por 0,8 é igual a 28,88. Vamos colocar 28,9 quilonewtons, ok? Já com relação à nossa componente H, nós vamos ter F23 negativo, cosseno de alfa menos o F13, que será igual a F13, aqui não é divisão, é linear, né? F13 passa para cá, F23 que é o anterior, 28,9 vezes o cosseno de alfa, que é 0,6. Então, 28,9, 0,6 é igual a 17,34. 17,34 quilonewtons. Certinho. Encontramos nossos esforços para o nó 3. Agora, para o nó 1, pessoal, nós temos... Nó 1 está aqui, nós vamos ter a reação e nós temos também a componente aqui da barra 1 e 2, né? Então, a componente da barra 1 e 2 e a nossa força peso, tá? Essa mesma aqui, ó, continua para cima, positivo, no sentido de rotação da peça. Então, se esse daqui tá para cima, quer dizer que a nossa F12 ela tem que ser negativa para evitar que haja a nossa rotação do nosso elemento, né? Então, F12 nesse caso vai ser exatamente uma força igual à nossa força peso de 23,11 quilonewtons, só que negativa. Então, deste modo, essa peça ela não está sendo tracionada, ela está comprimindo esse ponto aqui, tá? Tá ali, a correção de seta, de sinal, para a gente anular o esforço no nó. Assim, nós temos que o F13, que é este carinha aqui, é igual a 17,34 quilonewtons, que o nosso F23 é igual a 28,9 quilonewtons e que o nosso F12 vai ser menos 23,11 quilonewtons, tá? Calculamos. Agora, com relação à sucção, a gente também faz uma análise. Então, para a sucção, nós tínhamos que ela era uma força negativa, então ela está atuando no sentido contrário da aplicação da carga P. Então, menos aqui seria 2,5 quilonewtons, tá? Então, ela está atuando de forma contrária. Que está aqui já desenhada, quer dizer, escrita para vocês, não desenhada. Igual, seno de alfa, 2,5 dividido por seno de alfa. 2,5 dividido por seno de alfa era 0,8. 3,12, tá? Aqui tá positivo, quando passar para cá no sinal vai ficar negativo. 3,125, eu vou já arredondar para 13, mas vamos manter 125 quilonewtons. E para a componente, essa aqui foi a vertical, para a componente horizontal, a gente vai analisar também no nó 3 a seguinte expressão. Para cá, F23, que tá positivo aqui, passa para cá do sinal negativo, aí com o negativo daqui vai ficar positivo, então não vou colocar nem o sinalzinho, tá? Concordam comigo? Ou vocês não entenderam? Daqui, pessoal, vai passar para o sinal, depois do sinal de igualdade, como positivo, tá? Então, vamos calcular, e vai ficar esse menos aqui. Então, mantenha esse menos para fazer a relação certa.
3,125 vezes cosseno de alfa 0,6. Portanto, 3,125 vezes 0,6 é igual a 1,875 quilonewtons, tá? Positivo ou negativo? Negativo por causa desse sinal aqui, ó, do F13, tá? E por fim, o F12, ele será igual a 2,5. Então, se eu tinha uma força de ação aqui rotacionando para este lado, quer dizer que eu tenho que ter uma no sentido contrário para anulá-la, tá? Então, 2,5 positivo, certo? Ou, deixa eu verificar, exato, se aqui, exato, porque aqui a gente tinha rotacionando para esse sentido horário, deu a reação negativa, então para cá, que é sentido anti-horário, a reação tem que ser positiva. Então, encontramos nossos esforços, como solicitado pelo nosso problema. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Fico à disposição para qualquer esclarecimento. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!